nome é Natália Masson, sou professora de Direito Constitucional e hoje encerro meu curso Omissões Inconstitucionais aqui no programa Saber Direito na TV Justiça. Esse curso Omissões Inconstitucionais, que terá 5 encontros, e na realidade hoje estamos encerrando com o 5º e último encontro denominado Protagonismo do Judiciário. No encontro passado, firmamos algumas decisões do Supremo Tribunal Federal envolvendo outras ações omissivas, como, por exemplo, o mandado de injunção. Analisamos e pude demonstrar para vocês a mudança paradigmática a qual os efeitos dessa decisão se submeteram. Veja bem, o Supremo Tribunal Federal, durante praticamente 18 anos, trabalhou com uma tese não concretista. Para então, após 18 anos de jurisprudência fixada, o Supremo Tribunal Federal alterar o seu entendimento no julgamento dos mandados de injunção 670, 708 e 712. Nesta oportunidade, reflitam comigo, se o Supremo Tribunal Federal altera seu posicionamento no julgamento dos mandados de injunção, dê certo que esta decisão gerará influxo para outros processos. E aí, nesse sentido, vamos ver quais são as consequências dessas alterações de decisão no STF para a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A ADI por omissão, prevista no artigo 103, parágrafo 2º do texto constitucional, foi introduzida aqui no Brasil pela nossa Constituição de 88, em clara inspiração no direito português, na Constituição Portuguesa de 1976. Esta ação, também até 2007, não possuía efeitos muito tangíveis, palpáveis, concretos. Afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal, em respeito à ideia que ele faz de separação de poderes, manteve esta ação um tanto quanto adormecida por longo tempo. Afinal de contas, dizia o Supremo Tribunal Federal, em respeito à cláusula de separação de poderes, não posso me imiscuir na função legislativa, de modo que, no julgamento de uma ação como uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a decisão do STF pode tão somente comunicar o poder competente para que ele adote as providências necessárias, e em se tratando de órgão administrativo, para que o faça em até 30 dias. Deste modo, seria importante que você visualizasse que a recente jurisprudência do Supremo se alterou também no que tange ao mandado de injunção. Vamos entender em que hipóteses isso aconteceu. Peço que você abra, se acompanhe as aulas com a sua Constituição, o artigo 18, parágrafo 4º. Veja bem, o artigo 18, parágrafo 4º foi alterado por uma emenda constitucional. Uma emenda constitucional que é a emenda número 15 de 96. No nosso segundo encontro, aqui no programa Saber Direito, tivemos a oportunidade de avaliar justamente que a nossa Constituição é uma Constituição rígida. E em sendo uma Constituição rígida, é uma Constituição que permite alterações de seu texto, desde que seguido e respeitado um procedimento muito mais solene, muito mais dificultoso, muito mais complexo do que aquele estipulado para a feitura de legislação infraconstitucional. Pois bem, se a nossa Constituição admite reforma, admite alteração, essa reforma e essa alteração é sempre feita para revitalizar o seu texto. E há aqui na Constituição um dispositivo que precisava de ajustes. Que dispositivo é esse? O 18, parágrafo 4º. Veja, a maioria dos estados, com evidente finalidade eleitoreira, fracionava o território de determinados municípios para, criando novos municípios, criar também novas prefeituras, novas câmaras municipais e novas secretarias. Com essa finalidade exclusivamente eleitoreira, sentimos que era feito esse fracionamento de territórios no interior de determinados estados. Com o intuito de coibir essa prática, foi editada a emenda constitucional número 15 de 96. E aí esta emenda impôs um novo requisito para que novos municípios fossem criados. Acompanhem comigo a leitura do dispositivo. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Veja bem, portanto, a edição da emenda número 15, de 12 de dezembro de 96, trouxe um novo requisito para que municípios fossem criados. Que requisitos são esses? Ora, já tínhamos a necessidade de que fosse feito um estudo de viabilidade municipal para ver se aquele município, se aquela região consegue arcar com seus custos. Também há que haver uma consulta por meio de plebiscito às populações ali diretamente envolvidas. E também, tudo dentro do prazo estipulado por uma lei complementar federal,
e por meio de uma lei estadual. Essa lei complementar federal, que se tornou imprescindível a partir de dezembro de 96, até hoje não foi editada. Veja, portanto, se esta lei até hoje não foi editada, se esta lei complementar federal ainda não está pronta, isso quer dizer que a partir de 96, todos os municípios criados desrespeitaram um dispositivo constitucional. Reparem e vejam se vocês concordam com isso. Se a partir de 96, com a emenda número 15, a criação de municípios depende e requer que tudo seja feito dentro do prazo estabelecido por uma lei complementar federal, e essa lei complementar federal até hoje não foi editada, de certo que municípios criados após essa data são todos municípios inconstitucionais. Inconstitucionais porque desrespeitam frontalmente aquilo que está previsto, aquilo que está disposto no texto da Constituição. De modo que, se estes municípios são inconstitucionais, é mister que o Supremo Tribunal Federal se manifeste sobre ele. Bom, algumas ações diretas de inconstitucionalidade foram interpostas para discutir a criação desses municípios. De 96 em diante, mais de 50 municípios foram criados no Brasil, e todos os municípios, portanto, que desrespeitaram regras previstas na Carta Maior. Desrespeitar uma regra prevista na Constituição é um problema. De fato é. Veja, discutimos nos nossos primeiros 2 encontros, aula 1 e aula 2, a ideia de supremacia constitucional. E aí veja, o grupo 3 aqui de alunos me ajudou a definir o seguinte: se de fato nossa Constituição é rígida, e sim seja uma supremacia de um tipo. De que tipo? Se a nossa Constituição, do ponto de vista formal, é suprema, isso significa que todas as normas que aqui estão, organizando ou não o Estado, organizando ou não o Pacto Federativo, separando poderes, prevendo direitos, garantias individuais fundamentais, são todas normas constitucionais que ocupam o mais alto status que uma norma no direito pode ocupar. O status de ser constitucional. Essas normas são a mais alta classe dentro do ordenamento jurídico. E aí, nesse sentido, não podem ser desrespeitadas. As diretrizes e a normativa aqui prevista precisa ser observada. E então eu tenho a seguinte situação e apresento essa situação a vocês. A emenda 15 de 96 pedia que os municípios respeitassem e fossem criados, fundidos, incorporados, desmembrados, dentro de um prazo estabelecido por lei complementar federal. Lei complementar federal esta que não existe. Lei complementar federal esta que nunca foi elaborada. Ora, se essa lei não foi elaborada, a chance de criarmos adequadamente um município no Brasil a partir de 96 não existe. Afinal de contas, estamos esperando que o Legislativo vença sua inércia e sua preguiça de legislar, se desencumba dessa tarefa e crie para nós a lei complementar, traçando aqui parâmetros para fusão, criação, desmembramento e incorporação de municípios. Pois bem, a lei não foi feita. E então, no ano de 2007, algumas ações diretas de inconstitucionalidade foram interpostas. Essas ações são a ADI 2240, a ADI 3316, a ADI 3489 e a ADI 3689. Nós, portanto, que tivemos a edição, ou pelo menos a propositura, de uma série de ações diretas de inconstitucionalidade, todas tendentes a discutir a mesma ideia. Como pôde haver a criação de variados municípios durante esse período de tempo? Como pôde haver a criação de tantos municípios se a lei complementar federal, imprescindível na análise, de acordo com o texto constitucional, não foi elaborada? Ora, é claro, me parece muito claro aqui, e espero que essa clareza meridiana também se apresente a vocês, de que todos esses municípios criados ante a ausência da lei complementar federal são o quê? Municípios inconstitucionais, concordam? Pois bem, se estes municípios são de fato municípios inconstitucionais, é preciso desconstituí-los. E aí, então, ações diretas de inconstitucionalidade foram interpostas perante o Supremo Tribunal Federal no intuito de corrigir esta situação fática. Veja o problema que o Supremo Tribunal Federal teve que enfrentar. Municípios existem de fato e não se anulam situações de fato. Os municípios estavam prontos, acabados, em funcionamento, concursos públicos se realizaram nestes momentos. Pessoas obtiveram e adquiriram ali direitos. Prefeitos já estavam sendo reeleitos nesses municípios, quando então despertou-se essa ideia de que de fato esses municípios violavam a normativa da Constituição e algo haveria de ser feito com relação a este desrespeito. Portanto, ante a interposição dessas ADIs, uma discussão no Supremo Tribunal Federal se iniciou.
como que a mais alta corte do Brasil iria se comportar no que tange aos municípios. Os municípios criados de forma desrespeitosa ante ao texto constitucional de 88. No primeiro momento, espero que fique claro a vocês que o Supremo Tribunal Federal se valeu ali naquela ocasião da ideia de uma construção denominada municípios putativos, como se fosse um casamento putativo ou uma sociedade de fato. São circunstâncias, são contratos, são instituições do direito que existem ali naquela realidade, mas não cumprem com os requisitos legais e constitucionais para seu funcionamento. Mas veja, existem. E em nome da manutenção daquela situação fática, da segurança jurídica e da ideia de que ali haviam municípios putativos, o que o Supremo Tribunal Federal fez no julgamento dessas ações que condenavam a omissão legislativa com relação ao artigo 18, parágrafo 4º. O Supremo Tribunal Federal concedeu uma sobrevida de 24 meses àqueles municípios, dizendo o seguinte: esses municípios ainda terão sobrevida de 24 meses. Afinal de contas, esses municípios existem de fato. E aí, nesse sentido, é preciso que respeitemos essa situação fática. Mantenham a existência dos municípios por 24 meses, permitindo que nesse período eles se adequem à nova normativa. Mas aí, nesse sentido, eu preciso da lei complementar federal. Eu preciso que uma lei complementar federal seja editada. Eu preciso que uma lei complementar federal trate desse assunto. Tudo bem? Bom, e se a lei complementar federal não for editada? Se a lei complementar federal não for editada, temos aí um problema, concordam? Professora Natália. Pois não, pergunta aqui do aluno do grupo 1. Vamos lá. Como ficaria, então, a situação desses municípios putativos se a lei complementar federal não foi editada ainda? Sim, meu caro. É justamente a questão que eu também proponho aqui. E peço, então, agora, com o apoio do aluno que fez a pergunta, que todos vocês reflitam sobre essa questão. E se a lei complementar federal não for editada? Ora, a lei complementar federal, saiba, não foi editada. E se ela não foi editada, como é que esses municípios sobrevivem ou sobreviveram? Dentre esses municípios, nós encontramos ali municípios muito famosos, como, por exemplo, pelo desmembramento do município de Barreiras, lá na Bahia, tivemos a criação do município Luiz Eduardo Magalhães. E aí, então, note, a criação desses municípios e a existência deles estava toda sobre disputa. A lei complementar federal não veio. E aí o Supremo Tribunal Federal analisou uma nova ação direta de inconstitucionalidade, que foi a ação direta de inconstitucionalidade 3682. Na ADI 3682, cujo relator foi o ministro-presidente Gilmar Ferreira Mendes, estabeleceu-se um prazo razoável para que o legislador editasse uma norma. Estabeleceu-se um prazo razoável para que o legislador criasse ali a normativa necessária para que o 18, parágrafo 4º, pudesse ser por nós utilizado, para que aqueles municípios pudessem se organizar, tendo por base agora a legislação. Mas aí veja, perceba que mesmo com esta estipulação de prazo, que segundo Gilmar, não foi uma fixação de prazo para o legislativo trabalhar, afinal de contas, o tempo em que se há de esperar a promulgação de uma lei ou o julgamento de uma causa é o tempo mesmo da causa ou da promulgação da lei. Violaria, sem dúvida, a separação de poderes, dizermos em quanto tempo o legislativo deve apreciar uma lei, em quanto tempo o judiciário deve julgar uma causa. E aí, nesse sentido, não houve, segundo Gilmar Ferreira Mendes, fixação de prazo. Mas o fato é que nesta ação, julgada em maio de 2007, o Supremo estabeleceu ali 18 meses como um prazo razoável para que a legislação fosse elaborada. Este prazo venceu em novembro do ano passado. Repare o que aconteceu e repare como se deu o desenvolvimento de toda essa argumentação que eu faço. Em setembro do ano passado, o deputado, então presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinalha, foi até o Supremo Tribunal Federal e disse que não cumpriria essa determinação da edição de leis. Repare que o Legislativo, além de estar sendo omisso no cumprimento desta tarefa, além de não ter editado a norma em tempo hábil, já que, na época, 18 anos de Constituição já haviam se passado, e aí, então, a completude desse dispositivo estava ainda a reclamar a edição de lei, a emenda de 96, estamos falando de 2007, mais de 10 anos da emenda haviam se passado e a lei ainda não havia sido editada, e aí vem o Arlindo Chinalha e diz ao ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal que não iriam cumprir essa determinação. Sustentava sua posição, o Arlindo Chinalha, ao argumento de que não havia sido notificado da necessidade de criar a lei em até 18 meses. Mas veja,
É claro que ele não havia sido notificado. Essa notificação do Supremo Tribunal Federal se dirigiu ao Senado Federal. No entanto, quando o Senado Federal recebeu esta notificação da necessidade de editar a lei, da declaração de que ali tínhamos sim um comportamento omissivo, quem presidia a casa era o então senador Renan Calheiros, que envolvido em uma situação extremamente conturbada, lutava inutilmente para se manter na presidência da casa. Quem o sucedeu, o senador Garibaldi Alves, disse que por desinteligência burocrática não havia sido notificado dessa necessidade de editarem lei para sustentarem aqui a decisão do Supremo e evitarem a extinção dos municípios. Pois bem, estávamos em setembro, virada para outubro de 2008, o prazo que o Supremo Tribunal Federal, que diz que não estabeleceu prazo, mas na realidade aquele tempo que ele fixou como tempo razoável e tempo hábil, este tempo estava prestes a vencer e mesmo assim não havia sinais nem na Câmara dos Deputados, nem no Senado Federal de que a lei seria editada. Um deputado, inclusive, marcou uma sessão no Supremo solicitando ao ministro-presidente que estendesse um pouco mais esse prazo. Mas veja, trabalhamos do seguinte modo. Nas ADIs 2240, 3316, 3489 e 3689, o Supremo deu uma sobrevida de 24 meses aos municípios. Entendeu-se, portanto, que seria razoável, na ADI 3682, fixar o prazo de 18 meses como prazo razoável para que houvesse a edição de lei. E aí os municípios ainda teriam, pelo menos, 6 meses para organizarem as suas próprias legislações, as novas recomendações surgidas da Lei Complementar Federal. O prazo em novembro venceu e nada da legislação ser produzida. Os deputados e senadores, os congressistas, correram então para, num atalho constitucional, ofendendo, a meu ver, por via oblíqua o que a Constituição pede, elaborarem uma nova emenda à Constituição, alterarem o texto da Constituição, alterando um dispositivo no ADCT, de modo a dar sobrevida e, numa autêntica decisão de constitucionalidade superveniente, decidirem que aqueles municípios poderiam ser revalidados a posteriori. Veja, portanto, o Legislativo, ao invés de editar a norma, o Legislativo, ao invés de cumprir a tarefa que a Constituição lhe delegou de produzir um diploma normativo que regulasse o 18, parágrafo 4º, para toda e qualquer situação envolvendo fusão, criação, desmembramento e incorporação de municípios, optou, por outro lado, por emendar a Constituição e, por meio da emenda constitucional número 57, o Legislativo fez o quê? Tornou constitucional de modo superveniente, aqueles 57 municípios que estavam ali numa situação, a meu ver, de inconstitucionalidade. Essa emenda constitucional 57, portanto, é a emenda que apresenta problema. Justamente por quê? Um minutinho, pergunta aqui do Estúdios. Grupo 2? Pois não. Afinal, a emenda constitucional 57 é ou não constitucional? Sim. Olha, veja, meu caro, se a emenda constitucional 57 é ou não constitucional, dependeremos, portanto, de uma apreciação do Supremo Tribunal Federal, mas, a meu ver, se esta emenda corrigiu tão somente a existência daqueles mais de 50 municípios que possuíam uma existência inconstitucional, sem tratar da matéria, sem regulamentar o disposto no 18, parágrafo 4º, eu te diria, é uma emenda inconstitucional que criou um instituto novo, um instituto da constitucionalidade superveniente. Um instituto da constitucionalidade superveniente. Estes municípios putativos estavam numa situação de inconstitucionalidade, foram criados em desrespeito a este texto constitucional. O que o Supremo faz na ADI 3682, ao invés de declarar a nulidade desses municípios e afastá-los, desconstituir essa situação de fato, anular uma situação de fato, o Supremo, numa autêntica declaração de inconstitucionalidade, sem pronúncia de nulidade, faz o que eu chamaria aqui de apelo ao legislador. E aí, veja, num autêntico apelo ao legislador, o Supremo Tribunal Federal decide aguardar, pelo tempo razoável, a edição da lei. Mas aí o Legislativo, por via oblíqua, continua violando a Constituição. Por quê? Porque edita uma emenda constitucional para dar sobrevida, garantir estabilidade e constitucionalizar aqueles municípios criados de 96 em diante. Mas como criar novos municípios agora? A Lei Complementar Federal continua não existindo. Então, veja, olha qual é a nossa situação atual. Temos uma emenda constitucional que, conforme a sua pergunta, existe sobre ela hoje, de fato, uma disputa sobre ser ou não constitucional.
E aí, nesse sentido, aguardaremos o pronunciamento do Supremo, mas a lei complementar federal ainda não veio. Então, qual é a situação de hoje? Primeiro, esse julgamento da ADI 3682 deve te mostrar algumas coisas. Ponto número 1, o Supremo evoluiu em algum sentido. De que modo? Primeiro, antigamente, considerava o Supremo Tribunal Federal que, assim que houvesse a apresentação de um projeto nas casas legislativas e iniciasse a tramitação, a omissão já não podia ser arguída. Pasmem! Assim que houvesse a apresentação de um projeto, a omissão não mais poderia ser arguída. Percebam, a simples apresentação de um projeto garante a regulamentação de algum dispositivo? De modo algum. Apresentar um projeto não significa que agora o artigo está salvaguardado, que o direito está prestes a ser exercitado. A apresentação de um projeto significa tão somente que esse projeto pode permanecer numa casa legislativa anos e anos sendo discutido. De modo que não há nenhuma garantia de que a omissão vai ser sanada. E aí o Supremo, na ADI 3682, revendo jurisprudência antiga, passou a entender que a simples apresentação do projeto perante as casas legislativas não é e não pode ser considerada de modo algum como conduta que agora é tendente a impedir a arguição da omissão e da inconstitucionalidade dessa omissão. Não basta apresentar o projeto, há que haver o quê? Primeiro, a deliberação e a aprovação daquele projeto em lei. A simples apresentação do projeto e o fato do projeto estar tramitando numa casa legislativa não significa de modo algum que daqui a pouco o direito será exercido. E aí o Supremo, vencendo jurisprudência antiga e, a meu ver, errônea, passou a considerar no julgamento desta ADI 3682 que, agora, a simples apresentação do projeto não é suficiente para impedir o recebimento da ADI por omissão. A ADI por omissão pode sim ser recebida se o projeto está em trâmite, está em discussão, mas ainda não há lei. Porque só a lei, só a promulgação, publicação e início de produção de efeitos de uma lei é que poderia, sem dúvida, colmatar a lacuna omissiva presente no texto constitucional. E mais, avançou o Supremo também com relação a outras questões. Avançou o Supremo no seguinte sentido: pela primeira vez, fixa o Supremo, e a meu ver o Supremo no final acabou restringindo essa opinião que aqui eu vou esposar a vocês, fixa o Supremo um prazo razoável para que uma lei seja editada. O Gilmar Ferreira Mendes, em outubro do ano passado, enviou um ofício à Câmara dos Deputados dizendo: não se trata de fixar prazo para o exercício legislativo, mas tão somente do estabelecimento do que seria um prazo razoável para que houvesse a produção de uma lei. A meu ver, nós sempre tivemos fixação de prazo, sim. O Poder Judiciário fixou 18 meses, é um prazo muito razoável para que uma lei seja apresentada, passe pela deliberação, tanto nas comissões temáticas quanto na Comissão de Constituição e Justiça, seja votada com consequente apreciação em plenário, aprovação, remeta ao presidente da República que sanciona ou veta, em havendo veto, pode haver derrubada desse veto. O fato é que 18 meses é um prazo mais do que razoável, isso sem dúvida, para que tenhamos a aprovação de um diploma que já vinha tarde porque a emenda constitucional que o exigiu data de dezembro de 96, estamos falando de discussão que se iniciou em 2007, mais de 10 anos depois. Mais de 10 anos depois, ainda não tínhamos a edição de lei. Então, portanto, resta-nos agora, com relação aos municípios putativos, aguardar posterior pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Ou o que houve aqui foi uma tentativa de solucionar a situação daqueles municípios, porque envolvíamos aqui municípios importantes, tá, com PIB alto, com população já própria, inclusive com prefeitos reeleitos, com direitos adquiridos. E, na realidade, o Legislativo logo nos apresentará a lei regulamentando o dispositivo. Então, precisaremos aguardar. O fato é o seguinte: de tudo que nós vimos nesse curso, é certo que este nosso quinto encontro é crucial para que você observe um protagonismo do Judiciário sem que isso cause desequilíbrio no sistema político, nem mesmo violação à separação de poderes. O Judiciário cumpre aqui uma função que lhe é própria, que lhe foi dada e estabelecida pela Constituição. Para que você note como este protagonismo se desenvolve e como a população se aproxima, do ponto de vista democrático, cada vez mais deste poder, eu convoco aqui agora a opinião do nosso público, uma opinião que obtivemos por meio de perguntas nas ruas, para que vocês percebam que as pessoas acompanham cada vez mais as decisões que são dadas pelo Supremo, justamente porque confiam no Poder Judiciário, sem que o Judiciário seja visto, por óbvio, no sentido pejorativo, como pai de uma sociedade que se sente órfã. Não é este o caso. O Judiciário cumpre aqui também uma tarefa que a Constituição lhe determinou. Desse modo, percebam o seguinte: basicamente,
um mês, o Supremo Tribunal Federal decidiu, conforme a Constituição, sem dúvida, que prisões, salvo, obviamente, aquelas prisões preventivas previstas no 312 do Código de Processo Penal, só poderiam ocorrer quando houvesse o trânsito em julgado. Nada mais disso do que manter o princípio da presunção de inocência. E aí, então, essas questões que o Supremo decide hoje atingem a todos nós, presos ou não, e nos são contadas por meio da imprensa. E a população participa cada vez mais sabendo opinar e notando que o judiciário pode ser, sim, um defensor dos direitos individuais e fundamentais, na medida em que permite a concretização dos direitos previstos na Constituição. Então, a concretude da Constituição, o reforço à democracia e a garantia a determinados direitos e princípios constitucionais depende, em muito, do papel que o judiciário desempenha na sociedade. Então, eu convido vocês a assistirem agora o nosso VT, justamente para que saibamos como a população se comporta frente às decisões do Supremo. Agora, mais que nunca, temos a oportunidade de comentá-las, de assisti-las em sessões plenárias pela TV Justiça, de modo que há uma participação muito maior, não só do Poder Judiciário em nossas vidas, como de nós no Poder Judiciário. Por quê? Porque acompanhamos as decisões e as julgamos. Vejam o que pensa a população acerca de recente decisão do Supremo envolvendo a prisão. A prisão agora só poderia ocorrer depois do trânsito em julgado, afora, de certo, aqueles casos do artigo 312 do CPP que tratam de prisão preventiva. Então vejam o que pensa a população. Chama o VT, vamos dar uma olhada na tela. Olha, se ele é condenado é porque ele já não pode ficar solto, né? Então eu acho que ele tem que ser preso logo assim que for sair a sentença do júri. Dependendo do crime, né? Alguns sim, alguns não. Por exemplo, quais que você acha que deve ser? Pedofilia é imediato, que eu sou contra. Agora, no caso, vamos supor, roubo, que pode ter outra história, contestar outra história, pode ter a defesa, né, da pessoa, então tem que aguardar os recursos. Ok. Ouvimos ali na tela, portanto, a participação da população, e dessa participação espero que você tenha depreendido que a população, primeiro, tem a condição de acompanhar os julgamentos, de opinar sobre eles. E veja, o que disse o nosso último entrevistado, depende do crime. Basicamente, o que disse o Supremo, depende do crime. Em havendo um crime grave, que seja alguma violência, ou mesmo uma grave ameaça, há que haver desde já uma prisão. Afinal de contas, em havendo provas consistentes, em havendo periculosidade e necessidade de uma prisão preventiva, esta deve ocorrer, mas em não havendo, prevalece o princípio da presunção de inocência. Então, note que esse protagonismo do judiciário tem sido notado não só por meio dessas omissões inconstitucionais que trabalhamos aqui, não só no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que vimos no nosso quarto encontro, nem só também no julgamento do mandado de injunção que vimos no terceiro encontro. O protagonismo do judiciário se apresenta também na medida em que a população acompanha suas decisões e na medida em que as decisões da cúpula do Poder Judiciário possam se estender para todos. Repare o que tem acontecido, por exemplo, no controle de constitucionalidade. No controle de constitucionalidade, principalmente no difuso, aquele que não vimos aqui juntos no programa, já que avaliamos no encontro número 3 alguns aspectos exclusivamente do controle concentrado de constitucionalidade, aquele controle difuso, quando chega ao Supremo Tribunal Federal, de acordo com o artigo 5210 da Constituição, permitia que o Judiciário, na figura do STF, desse efeito tão somente às partes do processo, requerendo uma participação do Senado, quando, na realidade, o Supremo Tribunal Federal, como mais alta cúpula da sociedade, do Judiciário, ao decidir uma questão, é importante que decida, e é importante para a sociedade, que decida de uma vez por todas, erga omnes, com uma eficácia geral. E aí, nesse sentido, toda a legislação que tem sido editada, em nome da ideia de economia, de celeridade processual, tem permitido ao Supremo Tribunal Federal que avoque para si essas competências, não no intuito de esvaziar a função de outros poderes ou esvaziar o texto constitucional. Toda a edição legislativa tem sido elaborada e voltada para esse sentido. Conferir poder decisório urgente ao Supremo Tribunal Federal para que a sua tomada de decisão implique em efeitos que transcendam aquelas partes que fizeram parte e formaram aquela relação jurídica inicial. Veja, por exemplo, o recurso extraordinário, que para ser recebido precisa haver uma demonstração de repercussão geral, de modo que o Tribunal Superior não recebe mais qualquer questão e não julga mais questões no varejo, só quer julgar questões no atacado, de modo que o Supremo Tribunal Federal tem sim modificado sua atuação, mas tem modificado sua atuação por meio de um ativismo judicial que, a princípio, se adotado com cautela, pode ser muito benéfico. Pois bem,
Chegando agora a pouco mais da metade da nossa aula, do nosso último encontro desse curso de omissões inconstitucionais, convidaria vocês, espectadores do programa Saber Direito, e vocês, alunos que me acompanham aqui no estúdio, para que fizéssemos um breve apanhado do que foi tratado em toda essa nossa discussão durante essa semana, ao longo dos nossos outros 4 encontros, que culminam com as conclusões que tiraremos aqui. Veja bem, fizemos um recorte dentro da dogmática constitucional, um recorte que envolveu talvez uma das questões que enseja uma das maiores polêmicas e, na realidade, perplexidade por parte dos estudiosos. Afinal de contas, a teoria da omissão ainda é uma teoria incipiente no Brasil e no direito comparado. Então, precisamos ainda nos debruçar com mais cuidado a estes assuntos e a este estudo, justamente para que possamos adotar no direito brasileiro, com a finalidade de concretizar a Constituição, soluções mais adequadas. Iniciamos nosso estudo lá no Encontro 1, e no Encontro 1 tivemos um cuidado. Qual? O cuidado de analisar os níveis de aplicabilidade das normas constitucionais. Qual a importância disso, professor, para o assunto omissões que foi aqui discutido? Perceba que a realização e a implementação de um texto constitucional, volto a dizer, não é ato instantâneo. Não se dorme autocrático num dia, ditatorial, e se acorda democrático. A entrada em vigor de uma Carta Democrática em 88 trouxe implicações seríssimas para nós. A entrada em vigor de uma nova Carta Constitucional fez com que, por meio de um processo longo, demorado, que hoje já completa mais de 20 anos, fôssemos pouco a pouco implementando essas normas constitucionais. Agora, esta implementação requer que, primeiro, identifiquemos aqui na Constituição quais normas, para serem implementadas, dependem dessa regulamentação. Então, justamente, o nosso primeiro objetivo foi esse, demonstrar a você e a vocês que estavam aqui no estúdio, você que acompanhou a nossa aula em casa, que o estudo da aplicabilidade das normas e dos diferentes graus de efetividade da Constituição é um estudo imprescindível para o tema omissões. Eu não consigo entender as omissões inconstitucionais, eu não consigo detectar quando é que houve falha, quando é que houve lacuna essa que precisa ser sanada por meio de ações, se eu não me envolvo no estudo da aplicabilidade. Detectada quais são as normas quais são as normas de eficácia limitada, tanto aquelas quanto a princípios institutivos, tanto aquelas quanto a princípios programáticos, resta-nos depois identificar como colmatar essas lacunas. Porque é assim que a gente identifica o problema na Constituição, assim que você percebe e detecta que a nossa Constituição, primeiro, foi promulgada repleta de normas de eficácia limitada, carente de regulamentação, e depois, hoje, mais de 20 anos da Constituição, permaneça com estas falhas, você nota que a teoria da omissão constitucional precisa ser e muito bem desenvolvida. Afinal de contas, permanecem aqui nessa Constituição, segundo dados apresentados pelo jornal O Valor Econômico, mais de 51 dispositivos entre artigos, parágrafos e incisos, ainda hoje carentes de regulamentação. Nesse sentido, precisamos, portanto, dar aso às 2 ações previstas no ordenamento constitucional, tendentes a combater tais vícios omissivos, justamente para que possamos concretizar o nosso texto por meio de não só políticas públicas, como também edição legislativa. E aí, nesse sentido, lhes foi apresentado justamente as ideias genéricas dessas 2 ações. Começamos com o mandado de injunção. Um mandado de injunção que foi a ação prevista pelo Constituinte de 88 de modo extremamente inovador, já que é a ação genuinamente brasileira, genuinamente pátria. E veja, se é ação genuinamente brasileira, que não encontra paralelo no direito comparado, é a ação que merece um estudo muito sofisticado aqui. O mandado de injunção tem serventia a cada um de nós, a cada um dos cidadãos que não é capaz de exercer determinado direito, de exercer determinada liberdade constitucional, ou mesmo de exercer uma prerrogativa referente à nacionalidade, cidadania ou soberania, frente à ausência de uma norma regulamentadora. Note aqui o nexo de causalidade. Para que eu faça uso dessa ação, eu tenho que demonstrar antes que existe aqui uma relação entre a falta da norma regulamentadora e o não exercício do meu direito. Eu não exerço meu direito porque não há norma. Aqui está o nexo causal que eu preciso demonstrar ao judiciário. Agora veja, de que adianta eu demonstrar esse nexo causal ao judiciário se o judiciário identifica a omissão, identifica a ausência da norma regulamentadora e nada pode fazer com relação a essa situação? Se o judiciário não tem meios, se o judiciário não possui instrumental teórico capaz de permitir a solução desse impasse, de nada me vale a previsão de um mandado de injunção. Ora, detectar que existe uma omissão, detectar a falta de uma norma regulamentadora, isso todos podemos fazer. Notar que você não exerce um direito, justamente porque não há norma explicitando qual é o quilate desse direito,
notar que você não exerce um direito porque ele não está apto para tal exercício, esse direito é uma expectativa, esse direito é uma quimera, esse direito é um sonho, é algo que qualquer um de nós pode fazer. Mas veja, comatar essa lacuna para permitir o exercício e a fruição de determinada garantia é algo que só o judiciário poderia fazer se cumprisse determinação constitucional, sem, óbvio, se imiscuir na faculdade de legislar presente e prevista pela Constituição para o Legislativo. Vimos, então, que durante muitos anos o Supremo se manteve tímido com relação à produção de efeitos. O Supremo se manteve aqui numa posição extremamente restritiva, tão restritiva que gerava em nós quase que uma dúvida. Para que existe, para que serve o mandado de injunção? O que eu faço com essa ação no ordenamento brasileiro se ela de nada me serve? O mandado de injunção não só não produzia efeitos, o mandado de injunção não só te permitia exercer o direito, como, quiçá, te atrapalhava. Afinal de contas, argumentavam alguns autores, se eu não tivesse o mandado de injunção, se não trabalhássemos e se não tivéssemos essa ação, o juiz certamente julgaria a questão e solucionaria o caso para as partes, já que o juiz, ainda de acordo com a LIC, com a Lei de Introdução ao Código Civil, não pode se eximir de julgar uma causa se não houver norma regulamentadora. Deveria o juiz, primeiro, se valer ou dos princípios gerais do direito, ou da analogia, ou mesmo da equidade. Ora, se com o juiz e sem mandado de injunção eu encontraria a solução, e com o mandado de injunção eu não encontro mais, ou o mandado de injunção muda e se adequa à nova realidade, ou o mandado de injunção de nada mais servirá. O Supremo Tribunal Federal, e já não era tempo, agiu no sentido de, numa alteração aqui completa de jurisprudência, numa revisão de tese autêntica, conferir novos efeitos ao mandado de injunção. De modo que agora o mandado de injunção funciona. Mandado de injunção é uma ação, como o grupo 2 aqui me respondeu, frente a essa mudança paradigmática, é uma ação que hoje produz efeitos. Repare, então, que por meio do mandado de injunção, a invocação desta ação, você será capaz de exercer direitos. Ah, professor, mas no exercício desses direitos, retoma a pergunta que você me fez, estaria o Supremo Tribunal Federal legislando? Não. O Supremo Tribunal Federal não legisla e seria, sem dúvida, uma visão por demais míope, uma visão por demais redutora, considerar que naquelas sentenças aditivas, e eu retiro o nome aqui do direito italiano, nessas sentenças aditivas de cunho normativo estaria o Supremo legislando. O que temos aqui, na realidade, não é legislação feita pelo Judiciário. O que temos aqui é simples produção de efeito, é simples tentativa de dar concretude a normas e a direitos constitucionais. Do mesmo modo que esta mudança paradigmática ocorreu no mandado de injunção, era importantíssimo que ela ocorresse em outras ações. A gente assiste essa mudança de perspectiva de atuação do judiciário, não só no mandado de injunção e na ADI por omissão, como eu te mostrei hoje, mas também no julgamento de outras ações, mas também no julgamento, na publicidade que esses julgamentos têm. Vocês viram aqui, quando a gente chamou as telas, as pessoas comentam decisões que o Supremo Tribunal Federal profere. E comentam porque têm acesso a elas. E ao comentarmos e ao debatermos, enriquecemos um diálogo constitucional. E é disso que este texto precisa. Tá? De enriquecer o diálogo constitucional que é criado e deve ser desenvolvido aqui no entorno desses dispositivos. A alteração paradigmática, no caso também dos municípios putativos, foi importantíssima. Veja, perspectivas com relação às omissões. Ainda temos na Constituição uma série de outros dispositivos que requerem, sem dúvida, colmatação de lacuna. Vamos trabalhar com um que talvez o Supremo Tribunal Federal julgue ainda esse semestre, que é o artigo 7º, inciso 21. Veja bem, é direito, né, ou são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Inciso 21, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo de no mínimo 30 dias nos termos da lei. Veja bem, todo trabalhador tem direito a um aviso prévio. Só que este aviso prévio deve ser um aviso prévio proporcional ao tempo trabalhado. Quer dizer, quanto mais tempo o indivíduo fica na empresa, maior será o prazo em que ele cumprirá aviso prévio. Isso é um direito do trabalhador previsto no artigo 7º da Constituição. Pois bem, o aviso prévio será de no mínimo 30 dias, mas proporcional ao tempo trabalhado, de modo que 30 dias é o mínimo. Se eu trabalhei 10 anos numa empresa e você trabalhou 1 ano numa empresa e somos demitidos os dois na mesma época, hoje, quanto tempo de aviso prévio nós cumpriríamos? Os dois. O que vocês acham? Os mesmos, pode falar no microfone, os mesmos? 30 dias. 30 dias, perfeito. E cumpriríamos os mesmos 30 dias justamente porque não há lei regulamentando o dispositivo.
Essa proporcionalidade da qual falava a Constituição é uma proporcionalidade que seria estabelecida nos termos de uma lei que eu te digo, ainda não veio. Então, repare, o seu direito a receber do trabalhador um aviso prévio proporcional ao seu tempo trabalhado, este direito não é hoje exercitado em sua amplitude, justamente porque estamos frente a uma norma de eficácia limitada, norma essa de eficácia limitada que ainda não encontrou sua regulamentação. E, ante a ausência de regulamentação, prejudicado está e fica o trabalhador. Aquele que trabalhou mais tempo na empresa não recebe aviso prévio proporcional nos termos da lei. Por quê? Porque a lei não existe. Tudo bem? Outros dispositivos continuam nessa situação, professora? Sim. Dê uma olhada, por exemplo, no artigo 81, parágrafo 1º. Olha como a nossa Constituição, se você passeia atentamente por ela, você acaba identificando uma série de artigos que requerem ainda regulamentação. 81, parágrafo 1º, aquele que fala de vacância dos 2 cargos para presidente e vice-presidente da República nos 2 últimos anos do período presidencial. Uma breve explicação sobre isso e da necessidade da lei nessa hipótese. Todo o período presidencial dura 4 anos, os 2 primeiros anos do período presidencial, os 2 últimos anos do período presidencial. Se houver vacância nos 2 primeiros anos, por certo que teremos eleição. Vacância dos 2 cargos nos 2 primeiros anos, isso ensejará eleições. Eleições de que tipo? Eleições diretas. Os partidos políticos farão convenções relâmpago, as pessoas se organizarão, indicarão candidatos e você será chamado às urnas para votar. Agora, o que chama a atenção é se essas vacâncias dos 2 cargos ocorrerem nos 2 últimos anos do período presidencial, justamente no prazo do período presidencial que agora estamos. Hoje, 2009, ano que vem, 2010, estamos nos 2 últimos anos do período presidencial do Lula e seu vice. Lula no seu 2º mandato e vice. Pois bem, se houver vacância dos 2 cargos nesses 2 últimos anos, olha a situação que a Constituição desenha para nós e olha a solução apresentada pelo texto. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois de aberta a última vaga pelo Congresso Nacional, e agora a parte final do dispositivo, atenção para ela, na forma da lei. Ou seja, teríamos uma eleição indireta, ocorrendo em 30 dias depois de aberta a última vaga, eleição esta que seria feita pelo Congresso Nacional, mas na forma de uma lei. Essa lei já foi editada? Esta lei hoje existe? Não. Não temos lei pronta, organizada. E aí, nesse sentido, se ocorrer de fato esta vacância dos 2 cargos, ou este ano ou ano que vem, como procederemos para as eleições indiretas, para que as mesmas ocorram? Afinal de contas, existe ali na Constituição uma determinação que isso se dê na forma da lei. Então, você vai notar que diversos dispositivos constitucionais importantes ainda hoje permanecem sem regulamentação, o que denota, sem dúvida, a gravidade do problema omissivo, a necessidade de termos e sempre trabalharmos com a teoria da omissão inconstitucional. Outros dispositivos constitucionais continuam nessa situação. Para além do 721, para além do 81, parágrafo 1º, remeto você agora ao artigo 7º, inciso 11, mais um artigo que requer regulamentação legislativa e que ainda não obteve. Veja, é direito do trabalhador urbano e rural, dentre outros previstos nessa Constituição, a participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Esse direito é importantíssimo, seríssimo para o trabalhador e também para a empresa e para o bom funcionamento desta relação, ainda não é exercido na sua plenitude, justamente porque é mais um dos dispositivos constitucionais com eficácia limitada. E, entendo eficácia limitada e falta de regulamentação, produz efeitos mínimos, claro, porque norma de eficácia limitada tem, por óbvio, eficácia jurídica, porque é norma constitucional. Mas essa produção mínima de efeitos não é suficiente. Não há por que nos satisfazermos com essa produção mínima de efeitos. Há que haver sim, na realidade aqui, uma outra linha de argumentação. Eu preciso e quero me satisfazer a partir do momento em que vier uma regulamentação adequada, uma regulamentação razoável, que me permita exercer determinados direitos. Então, veja, a falta de norma regulamentadora enseja, sem dúvida, problemas, não só para a concretude da Constituição, como também para a interiorização da importância desse documento. Qual a crença que você tem num documento que não te satisfaz em sua plenitude, que possui artigos que, na visão e no olhar, às vezes, de algum desavisado, é artigo que não produz efeitos? Veja bem, volto aqui numa discussão posta na aula número 3, por meio de uma pergunta que o público nos fez.
salvo engano, o nome dele é Alberto. O Alberto nos manda uma pergunta e diz o seguinte: existe ou não direito de greve para o servidor público hoje? Veja, esta dúvida que acometeu o Alberto na aula número 3, que foi transmitida para você na tela, é dúvida que acomete a várias outras pessoas. Várias pessoas trabalham hoje justamente com essa situação. Não sabem se existe e podem exercer o direito, justamente porque falta regulamentação, justamente porque não sabem em que pé está a situação. O poder originário previu o direito, o poder originário o estabeleceu, mas por não poder tratar de todos os assuntos, já que temos aqui uma Constituição prolixa, delegou a tarefa ao poder derivado. Veja, esse ponto é importantíssimo. O tamanho da Constituição, claro, acaba ensejando aqui uma relação com a necessidade de regulamentação, numa relação proporcional direta. Quanto mais extenso for o conteúdo da Constituição, maior dependeremos da atividade de regulamentação. Quanto mais dispositivos uma Constituição tem, possivelmente maior será a necessidade de posteriormente regulamentá-la. Maior será o número e volume de normas constitucionais que carecem de leis integrativas. Nesse sentido, em sendo a nossa Constituição uma das mais prolixas da qual temos notícia, claro, conhecemos a Constituição indiana com mais de 600 artigos, não chegamos aqui nesse absurdo, mas em sendo a nossa Constituição, sem dúvida, extremamente prolixa e analítica, há que haver aqui uma visão adequada dessa realidade. Se a nossa Constituição dispõe de uma variedade imensa de artigos, de certo que também dependerá de uma variedade imensa de leis para se concretizar. E veja, como vocês mencionaram mais cedo, o artigo 5º, inciso 2 da Constituição, quando traz para nós o princípio da legalidade, estipula sem dúvida que a Constituição se concretizará em grande parte e em grande medida por meio da edição de leis. A Constituição se concretizará por meio da atividade legislativa. É claro que a regulamentação não depende só do legislativo. Por vezes eu dependo do executivo na edição de decretos, de outros atos regulamentares. Isso também é concretizar e realizar a Constituição. Mas, em sua grande medida, em grande parte, eu dependo muito mais do desenvolvimento de uma tarefa feita por parte do legislador. Então, veja, para encerrar o nosso 5º encontro de Direito Constitucional, nesse curso sobre omissões inconstitucionais na TV Justiça, no programa Saber Direito, eu gostaria de, primeiramente, agradecer a produção do programa por ter recebido este convite, que aceitei alegremente, e agradecer ao Instituto Metodista Gramberry, cujos alunos compareceram aqui, os 15 alunos que participaram da nossa gravação, cursam o curso de Direito nesta instituição, participaram respondendo perguntas, fazendo perguntas, então agradeço imensamente a todos vocês que participaram dessas nossas 5 aulas ao longo de toda a semana. Então ficam meus agradecimentos sinceros pela motivação e vontade que vocês têm de aprenderem um pouco mais por meio dessas atividades extra-classe, ok? Então, agradeço imensamente também você, espectador, que acompanhou todo o nosso programa, acompanhou nossos encontros, em querendo rever essas aulas, para que você possa acompanhar todo o raciocínio sobre as omissões inconstitucionais que eu, juntamente aqui com os alunos do Instituto Gramberry, desenvolvemos nesse curso sobre omissões. Eu te convido a rever essas aulas, fazer o download no site da TV Justiça. O site é www.tvjustiça.jus.br. Você também pode se comunicar conosco através do e-mail saberdireito@stf.jus.br. No mais, agradeço a audiência de vocês. Continuem participando, enviando perguntas para nós, que serão respondidas aqui ao longo do programa, respondendo as questões que nós colocamos, para saber qual é a opinião do público que assiste o nosso programa e como vocês sentem as decisões dos tribunais. Então, agradeço imensamente a participação de todos vocês e encerro aqui o curso de omissões inconstitucionais.